Gil, pode arrebentar aqui, por favor. Eu acho que é eles que estão altos, não eu, aleluia. Meu Deus, tenho algo para te falar hoje. Amém, né, pastor? Eu vim para ouvir. Ainda bem que você tem algo para falar. Eu quero trazer um recado de Deus para você. A palavra que o Senhor libera não volta atrás, meu Deus. Tudo que Deus fala e escreve sobre a nossa história, Ele não volta atrás, não importa o tempo que passe. Quando Ele dá um sonho para José, não importa quanto tempo tenha passado, Ele continuou cumprindo o sonho que Ele deu para José. E enquanto eu vinha para cá, nossa palavra da manhã foi diferente, mas Deus me dizia, essa noite vão alguns Josés. Você está muito devagar. Vem alguns Josés essa noite, meu Deus. Eu falava, essa noite vão alguns Josés, vão alguns Daniéis, e eu quero falar com eles hoje. O Senhor te chamou para algo extraordinário, mas para isso tem que ter coragem de subir o monte, meu irmão. Para isso tem que ter coragem de arregaçar a manga e passar por coisas que ninguém passa, mas você passa porque você tem um propósito grandioso de Deus. Para isso a gente precisa suar diferente, Luiz, de algumas pessoas. É por isso que às vezes bate aquela e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É Deus falando, o propósito é grande, o destino é grande, e por isso a sua subida é diferenciada, meu Deus do céu. Essa semana tiveram alguns que falaram assim, pastor, pegaram o leão da porta de todo mundo e jogaram na minha, meu Deus. No último ano passei por algumas situações que misericórdia. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus te trouxe aqui para falar, fica tranquilo, já está chegando o tempo. Eu gostei que a irmã é crente, ela já recebe aqui. Está chegando o tempo em que o Senhor se revela e toda a palavra que Ele deu se cumpre. E se você receber, você orar e você pedir, eu creio que esse tempo pode chegar ainda hoje. O Senhor pode mover coisas sobrenaturais, amém? Então eu queria ler com você para você poder sentar. Antes de você sentar, eu queria ler a palavra com você. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Nós ligamos a luz, porque se você tiver atrás da sua Bíblia, você pode ler juntamente com a gente. Senão você acompanha aqui na tela. Se você não tem a sua Bíblia, tem a lojinha Simples Store, glória a Deus. Está aqui na tela. A palavra diz assim: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento ao que sabem discernir. Vou voltar mais uma vez. Ele muda as épocas e as estações. Eita, Deus lindo e maravilhoso. Destrona reis, ou seja, tira reis do trono, mas também estabelece novos reis no trono. É Deus quem faz todas as coisas no tempo certo, do jeito dele e da maneira dele. Eu vou orar por essa palavra para você sentar, senão eu já vou começar aqui, porque hoje eu estou com vontade de voar aqui, um negócio lindo, meu Deus do céu. Deus está aqui essa noite. Quem está sentindo a presença de Deus aqui, meu Deus do céu. Eu quero dar boas-vindas aos convidados que estão vindo hoje pela primeira vez. E eu quero dizer para vocês que eu sou assim mesmo, um pouco animado. Às vezes vocês vão ver que eu dou uns gritos assim, misericórdia. Mas é só para te animar, te trazer uma graça hoje. E eu sei que o Senhor está aqui e o Espírito de Deus é um espírito de alegria, amém? Então eu quero orar por essa palavra juntamente com você. E antes de orar eu gostaria de perguntar, quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta-se a mão. Olha quanta gente linda. Meu Deus do céu, glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor amor, o senhor também tem a sensação que pegam as pessoas mais bonitas de São Paulo e trazem para cá? Tem essa sensação? Aleluia. Vocês que chegaram hoje, sejam bem-vindos. Vocês são bonitos. Aqui a gente é uma igreja que você entrou, fica bonito. Aleluia. Não importa o teu passado, meu irmão. Se você era feio há 1 hora atrás, você entrou aqui, Jesus te transformou. Aleluia. Eu quero orar com você por essa palavra. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e papai amado, eu quero te agradecer por essa palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, meu Deus, essa noite, fala ao nosso coração, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui à tua disposição, Jesus. Essa palavra é tua. Revela aos teus filhos da maneira que você quiser revelar. Eu sou apenas um vaso, Pai, então usa a minha boca. Derrama a tua glória, Pai. Aqui nós queremos sentir o teu Espírito Santo de uma forma extraordinária. Fala conosco em nome de Jesus. E você diz, amém. E pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Ô Michele, você sabe aquela assim, ó. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Essa é só para os antigos, hein?
o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Tem a letra aqui. Então minha alma aqui você sabe. Alma canta-te, Senhor. Diga: grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Diga: então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso. Mais uma vez, só a igreja, porque tá bonito. Então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. meu Deus, que povo lindo. Grandioso és tu, Grandioso és tu, grandioso és tu. então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Michele, já podemos fazer um coral de fim de ano aqui. Meu Deus, que vozes lindas. Meu Deus do céu. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre a palavra que Deus colocou no meu coração, que está aqui em Daniel. Eu não sei se é meu retorno, Gil, ou se é porque eu estou sem voz mesmo. Deve ser. Michele, você sabe aquela assim? Estou brincando, Michele. A Michele: pastor, é o seguinte, eu vou sair dessa igreja. Não aguento mais, o culto inteiro você me chama. Aqui no capítulo 2 de Daniel, nós acabamos de ler um versículo que me pega muito, porque fala sobre um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Esse versículo diz que o nosso Deus é que decide quem Ele vai tirar do trono e quem Ele vai colocar. É Ele que decide que estação nós vamos viver e em que momento nós vamos viver. É Ele que decide quem tem o poder e quem não tem. Ou seja, todo o poder e toda a autoridade não está nas minhas mãos, estão nas mãos de... Todo o poder e toda a autoridade está nas mãos de... Todo o poder e toda a autoridade está nas mãos de quem, minha gente? De Deus. Então por que a gente se preocupa tanto, né? Por que a gente fica tão desesperado, tão ansioso? E eu quero trazer essa palavra para o teu coração, porque foi o próprio Deus hoje. Conforme eu entrava aqui, eu comecei a cantar, Deus falou: sai lá fora. E eu fui lá, aqui dentro de uma salinha, Ele falou: escreve. Eu comecei a escrever. E eu quero te dar essa revelação fresca do céu. Meu Deus do céu. Se eu falar algo aqui empolgado, você não se importe não, porque essa palavra não foi ensaiada, não foi treinada. Eu vou só te passar da forma que o Senhor tem me passado. E eu quero que você receba essa palavra no teu coração, amém? Quando Deus deu um sonho para José, ainda quando pequeno, ainda quando adolescente, os seus irmãos zombaram dele. Parecia impossível para a época dele, para a situação dele, que a família dele se dobrasse a ele. Parecia impossível para José ser governador de uma terra tão grande como o Egito. Mas Deus levou José para lá, sim ou não? Deus levou José para lá, sim ou não? Por que que a gente duvida de Deus? Porque o processo é desafiador. Por que que a gente começa a ficar desesperado e preocupado? Porque o processo é desafiador. Mas eu nunca vi Deus falar uma promessa na palavra e voltar atrás da palavra dele. Nunca. Eu nunca vi Deus fazer uma promessa e deixar de cumprir aquela promessa. Ele é fiel para falar e para terminar. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar toda a boa obra. Esse é o nosso Deus. Meu Deus, tem gente começando a aplaudir ali atrás. Então vamos juntos. Meu Deus do céu. Hoje está todo mundo animado, Odá. Vamos fazer um culto animado então, glória a Deus. Nós somos mais animados que o povo do mundo, sim ou não? Então a gente se anima mesmo. Vai pro show, a pessoa fica até 6 da manhã, o povo do mundo. Fica com um copo aqui na mão até 6 da manhã, achando lindo. Aí vai lá no cantor, coloca a faixa na cabeça, 100% fulano de tal. Aí fica gritando, batendo palma, e para Jesus não pode, a gente vai celebrar, glorificar, falar bem alto, exaltar o nome dele, meu Deus do céu. Então presta atenção, José, muito pequeno, recebeu uma revelação de Deus e teve que passar por um processo muito desafiador. Foi vendido como escravo, chegou no palácio, trabalhou como funcionário do rei. Depois ele passou por algumas situações de crise, porque ele foi colocado na prisão. A mulher de Faraó, a mulher do rei daquela época, tentou se deitar com ele, fez o mal para ele, caluniou, enganou. E quem nunca passou por esses processos na sua caminhada? Você recebe um sonho grande, aí você tem que enfrentar gente invejosa, tem que enfrentar pessoas que querem acabar com o teu sonho, tem que enfrentar prisão, tem que enfrentar cárcere, tem que enfrentar calúnia. Diga misericórdia. Só quem já enfrentou calúnia sabe o que é. Ih, meu irmão, o empresário sabe misericórdia. Todo mundo sabe.
Você está na empresa, alguém quer o seu cargo, ele vai lá e fala alguma coisa mal para poder te tirar dali. Você está na empresa, a pessoa quer falar algo para te provocar, para poder te tirar. Todo mundo que tem um propósito grande passa por processos muito semelhantes ao processo de José. E na vida de Daniel, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 2, o livro dele, não foi muito diferente. Daniel, quando ainda muito jovem, foi levado como cativo. Ele foi com cativeiro naquela época, saindo de Jerusalém, e ele foi levado junto com o povo que tinha sido aprisionado naquela época para a Babilônia. E lá ele começou a servir ao rei daquela época. Ele estava sendo preparado, treinado para poder fazer parte daquele reino. Então ele aprendeu sobre política, ele aprendeu sobre como era a cultura daquele povo, ele aprendeu sobre como o povo se comportava. E preste atenção em algo que eu quero falar para você. Eu estou dizendo desde o começo que o sonho que Deus deu para você não vai morrer no caminho, que você vai chegar no final, mas existe um processo no meio disso, sim? Mas a primeira coisa que eu gostaria que você tivesse muita atenção no dia de hoje é: todas as vezes que Deus estiver levando você para o lugar que Ele quer te levar, no meio do caminho, Satanás vai tentar mudar a tua cabeça te colocando outra cultura. Que cultura é essa, pastor? Exatamente a cultura do mundo, que negocia princípio, negocia valor, negocia a vontade de Deus. Para se entrar nos lugares, eu aceito o que estão dizendo, o que estão falando. Daniel não precisou se contaminar com a comida daquele reino para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. José não precisou se deitar com a mulher de Faraó para que a promessa se cumprisse na vida dele. E você não precisa negociar os seus princípios para que Deus cumpra todas as promessas dele na sua vida. O que o inimigo vai mais tentar fazer é roubar a sua cultura de reino. E qual é a cultura de reino, como a Bíblia fala? Em Jesus nós temos alegria. Vai tentar tirar a tua alegria. Vai tentar roubar a tua paz. Vai tentar te fazer sentar em mesas que não são para você, com a proposta de que você vai receber algo em troca. Só que Deus hoje está te avisando para a tua semana: você vai chegar lá sem precisar negociar nada. Sendo fiel a Deus, você vai chegar onde Ele quer que você chegue de qualquer forma. Meu Deus. Daniel foi alguém que não negociou. Ele entrou lá naquele governo, naquele povo, e aí eles falaram: come, bebe. Ele falava: não, eu não como nem bebo isso. Por quê? Porque a comida era ruim? Não. Porque estava estragada? Não. Porque não era a cultura, não era aquilo que era consagrado ao Senhor. Eu sei que isso não vai me fazer bem porque não é consagrado a Deus. Tem coisa que até pode ter aparência boa, só que não é para você. Oh, meu Deus. Eu sei que você está meio assim, porque Deus está te avisando umas coisas e você não quer acreditar. Porque às vezes a gente quer se entrar. Deus está já respondendo a algumas pessoas. Às vezes a gente quer fazer, só que Deus está falando: não. Eu te peguei pequenininho, quando você não ia dar nada. E eu te levantei e te trouxe até aqui. Quem levanta trono e derruba trono sou eu. Não são as portas, não é o network, não são as pessoas, não são teus funcionários, não é tua equipe. Quem te trouxe até aqui foi eu. E se você continuar chegando comigo, se você continuar avançando comigo, você vai chegar em todo lugar que eu prometi para você. Agora o que o Senhor quer é que você olhe completamente para Ele e não se misture com aquilo que Ele está pedindo para você não se misturar. Você pode, por favor, avisar para quem veio com você? Fala para ele: não se misture. Fala: você não precisa disso. Porque às vezes a gente acha que precisa. Preciso sim, pastor, porque eu preciso me envolver por causa disso, daquilo. Toma muito cuidado, meu irmão. Porque às vezes você vai se entrando na cultura, você vai se entrando nas rodas, por amizade, você acaba morrendo também. É impossível alguém ficar amarrado com um morto, inclusive era uma forma de tortura. Nessa época do Velho Testamento, o que eles faziam quando eles pegavam um prisioneiro? Eles amarravam um prisioneiro na frente de um morto. Era uma forma de tortura. Eles amarravam e colocavam boca com boca amarrado. Por quê? É impossível alguém morto não soltar gases tóxicos que vão matar outra pessoa logo depois. E tem gente se amarrando com gente morta achando que não vai morrer também. Tem gente se amarrando com gente que já morreu achando que não vai dar nada. Mas eu quero dizer para você: se você ficar perto daquilo que Deus não quer para você, naturalmente o seu propósito pode ruir, porque você não está com gente que vai ter o mesmo sonho, o mesmo objetivo e que vai acabar matando você também. E Deus está avisando hoje para você: filho, cuidado, você não precisa disso. Você não precisa se relacionar com o que não deve. Você não precisa fazer o que eu não te pedi para fazer. Me obedeça, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. O que Daniel faz? Ao contrário. Quando proíbem ele de orar, ele faz o quê? Ora. Quando dizem você não pode fazer, ele vai lá e faz. Para quê? Para agradar a Deus. Sabe o que acontece? Deus livra ele em todo o tempo. Meu Deus do céu. Quem lembra da Cova dos Leões?
O rei olha e fala assim: eu vou acabar com ele, vou destruir ele. Por quê? Porque ele é desobediente, ele não me obedece. Coitado, mal sabia que ele obedecia a Deus e o mais importante era obedecer a Deus. Aí o rei fala: agora eu vou acabar com esse homem, vou jogar ele na cova dos leões e os leões vão estraçalhar ele. A Bíblia diz que ele entra na cova, os leões estão calminhos, com a boca amarrada pelos anjos. Eles estão lá de boa, sem fome nenhuma, não fazem nada com Daniel. Eu acho que Daniel estava tratando eles igual gatinho, porque Deus estava com eles. Não importa onde você é lançado, se Deus tem uma promessa, se Ele te escolher, você está fechado com Ele. Pode ter cobra, serpente, leão, escorpião, gente ao teu redor tentando te derrubar, nada vai paralisar o que Deus tem para você. Se você estiver fechado com Deus, meu irmão, nada te impede de avançar o destino que Ele tem para você, nada. Aí Daniel passa por isso tudo. Eu já vou chegar onde eu quero, porque a gente está começando. Diga glória a Deus. Estamos começando. Estou ativando você para algo sobrenatural que Deus vai te revelar hoje. Daniel é jogado ali naquele reinado de Nabucodonosor. Você consegue reproduzir esse nome? Nabucodonosor. Quando eu era criança, pedia para repetir, eu misericórdia. Hoje quem estava aqui na oferta, viu o João da Dani. Eu pedi para ele orar pelos dizimistas e ofertantes, e ele é desse tamanho. Aí eu trouxe ele aqui e falei: João, repete comigo. Eu falei: Senhor, abençoa os ofertantes e os dizimistas. Quando eu falei dizimistas, coitado, para ele repetir, aí ele diz e o quê? Não entendeu nada, não falou nada. Nabucodonosor era quem governava naquela época. E aquele homem era um homem que deveria ser temente a Deus, mas pelo contrário, ele adorava outros deuses. Ele adorava deuses que nada tinham a ver com o nosso Deus. E tem um problema você adorar Baal, porque você pode até achar que está construindo riqueza, que está construindo império, mas uma hora ela cai. Deus deixava os reis acharem que estava dando tudo certo. Deus achava eles acharem que eles estavam assim por cima, que estava tudo bacana. De repente tudo ruía. É diferente de você trabalhar com Deus, porque trabalhando com Deus você pode até passar por um processo, mas você tem certeza da vitória. Pastor, como eu tenho certeza da vitória? É só você ler o último capítulo de Apocalipse, que diz que nós todos estaremos com Ele, governando e reinando com Ele, todos os dias da nossa vida durante a eternidade. Tem gente que está celebrando isso, porque vai estar com Jesus, eu vou estar lá. Então nós já sabemos que o nosso final vai ser bênção, mas quando nós não estamos com Deus, nós andamos em um terreno escorregadio. Ou seja, eu estou construindo, mas eu não sei em que momento isso pode cair. Aí nós estamos no capítulo 2, o rei Nabucodonosor logo na frente passa por uma situação muito desafiadora, porque ele é transformado em bicho, vai comer junto com os bichos, porque ele desobedece a Deus, e depois que ele reconhece que o nosso Deus é o único Deus, ele volta a governar. Depois que ele volta a ser humilde, ele volta a governar. Lá no capítulo 5, que é onde eu quero chegar, agora eu cheguei, meu Deus, eu não estava pregando não, agora vai começar, diga glória a Deus. Lá no capítulo 5, nós chegamos em uma história que eu quero passar para você, que nem todo mundo conhece, mas essa é uma das histórias para mim mais interessantes da Bíblia. Lá em Daniel, capítulo 5, no versículo 1, fala sobre Belsazar. Diga assim, Belsazar, só para você guardar esse nome. Tinha passado o reinado, tinha passado governos, e Daniel, que era um adolescente naquela época, nessa época já é um senhor. Aqui ele já tem mais de 70 anos no capítulo 5, presta atenção. No capítulo 5, a Babilônia já era forte demais. Era uma terra cercada por portões muito fortes. Os portões eram de bronze, eles tinham fortalezas, e por dentro da cidade passava o rio Eufrates. Ou seja, dentro da cidade eles tinham uma das fontes mais importantes de energia, que é a água, para eles sobreviverem. Além disso, eles tinham estoque de comida. Era tanto estoque de comida, pastor Valmor, que os exércitos podiam cercar a cidade, e eles passariam dias e dias lá, e ainda assim não morreriam. Passariam dias tranquilos. Então era um povo, Luiz, que achava que era muito forte. Era um povo que achava que estava com tudo garantido. Cara, quem vai nos atacar? Nós somos o maior exército. Nós somos o lugar mais protegido. Nós somos o povo mais bem sucedido. E da nossa época nós somos o império mais poderoso. Só que nós lemos no texto lá do capítulo 2 de Daniel, que é Deus que escolhe quem coloca no trono e quem destrona. E aqui começa a nascer o problema de muitas pessoas. Ao invés de permanecerem como Daniel, não negociando princípios, ao invés de permanecerem como José, não negociando valores e dizendo: Deus, eu vou com você até o final, no meio do processo começam a negociar, e aí é quando o negócio começa a pegar. Esse homem chamado de Belsazar estava dando um grande banquete. Então agora imagina comigo a festa. Ele convidou 1000 pessoas.
Gente, um casamento com 1000 pessoas é caro, hein? Meu Deus. Só quem casou aqui que fez festa, diga misericórdia. É lindo, mas é caro. Jesus. A minha esposa fez uma festa surpresa para mim com meu dinheiro, aleluia. É forte, com o nosso, né? Mas o que ela achou que ia ser uma surpresa maravilhosa. E foi lindo, verdade. Depois eu fiquei tudo bem. O que ela fez, irmã Monique? Eu estava na farmácia trabalhando, na época eu trabalhava na farmácia, meu pai tem umas farmácias lá no Maranhão, eu estava trabalhando e ela chegou lá na porta e falou, meu amor, vou buscar você. E eu, sim, venha. E ela, mas hoje nós vamos jantar. E nesse jantar nós faremos uma sessão de fotos muito especial, porque nós não fizemos fotos de casamento, então eu queria que você usasse uma roupa que eu deixei para você em tal lugar. E eu, aí tem coisa. Mas como mulher, e principalmente a minha, sempre inventa muito, porque a minha mulher ama tudo que vocês imaginarem. Minha casa é cheia de flor, parece uma floresta. Tudo que vocês imaginarem de surpresa, de tudo ela faz. E aí eu falei, não, tá tudo bem, deve ser isso, vestir a roupa. Só que eu não sei o que ela inventou, que ela alugou uma roupa para eu usar, que tinha aquele negócio... Suspensórios, não, gente, não. Ela me botou e eu levantei o negócio aqui com suspensório e não dá. Aí ela fez uma roupa com suspensório, fui lá, todo arrumado. Cheguei lá nesse lugar que ela falou que nós iríamos jantar, fazer umas fotos. Quando eu chego na porta, ela coloca essa venda. E eu, o que vai rolar aqui? Oh, Senhor. Aí eu já comecei a ficar feliz, né? Jantar a venda, Jesus vai dar bom hoje, aleluia. Quando eu chego na porta, vendado, ela segura na minha mão e fala para alguém, me dá um buquê. Aí eu, misericórdia. Aí começou uma marcha nupcial. Aí ela tira a venda, gente, a família inteira, convidado. Eu perdido. Eu estava assim, eu demorei um tempo para acordar naquele ambiente, naquele lugar. Aí eu entrei junto com ela, meu Deus, foi um dos dias mais felizes, mais incríveis da minha vida. Porque minha esposa é maravilhosa. Mas eu fui pego de surpresa. E aí ela falou, foi muito simples. Eu quase não gastei. Amor, aqui foi tudo muito assim. Eu falei, te deram? Ela, não, eu paguei. Eu falei, então não foi. Eu vi o povo, né, comendo, bebendo. Eu disse, ei, bebe menos água, bebe menos Coca-Cola em nome de Jesus. Então, casamento, festa, meu irmão, exige um investimento. Quando você faz uma festa, como exige um investimento, você celebra e você faz o melhor. Você coloca o melhor para os convidados. Você faz algo porque é digno de celebração. E nesse momento esse rei, Belsazar, dá um festão no palácio. 1000 pessoas, ele chama as concubinas, chama os familiares, chama o povo todo para festejar. O que ele estava festejando, pastor? O seu próprio ego, o seu próprio sucesso. Ele estava festejando que a cidade dele, Babilônia, era muito forte, que ele era o cara. Não tem problema você receber riquezas de Deus, só tem problema você esquecer de onde veio. Não tem problema você viver o melhor dessa terra, só tem problema você esquecer de onde veio o melhor dessa terra. Só esse o problema. O que ele fez? Ele dá o festão e ele começa a se divertir. Aí minha intercessora, nessa época você não estava lá para interceder, é forte. O que ele faz? Chama a galera e fala assim, ó, busca para mim os utensílios do templo. Nós vamos beber vinho. Nós vamos festejar com os utensílios sagrados do templo de Deus. Então, não satisfeito e não dá honra e glória a Deus, ele ainda profana o templo de Deus. E aqui está o que eu quero deixar para você de uma forma assim, com muito amor e muito carinho essa noite. Eu sei que você não tem ouvido muito isso por aí, porque a maioria das pessoas hoje, infelizmente, se venderam. Mas eu quero dizer para você que pecado continua sendo pecado. Que profanar o templo de Deus continua sendo errado. E viver metade de evangelho continua sendo não viver de jeito nenhum da mesma forma. A Bíblia diz que porque você não é quente e nem é frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. O que quer dizer que não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e não dá para servir a Baal. Escolha hoje a quem você vai servir. Eu preciso escolher um Deus. Quem eu vou servir? A Deus ou a riqueza? A Deus ou o ouro? A Deus ou as pessoas? A Deus ou a minha fama? A Deus ou o status? Eu tenho que escolher agora. Por quê? A minha escolha vai exigir algumas decisões. E essas decisões vão moldar o meu futuro. E o meu futuro pode ser de vida ou de morte, dependendo da minha decisão de agora. Belsazar decide pelo pior lado. Porque Belsazar era neto de Nabucodonosor. Ele sabia de todas as histórias. Já tinham contado para ele tudo que tinha acontecido. Ele sabia que o avô dele, que o pai dele, que essa geração já tinha pecado contra Deus e Deus tinha punido eles. E depois que Deus tinha punido eles, Deus teve misericórdia e restaurou o governo.
Mas mesmo sabendo de toda essa história, Beltsazar escolhe não dar ouvidos. Porque nem sempre porque você é marido de crente, você vai ser crente de verdade. Não é porque você é mulher de crente que você vai ser crente de verdade. Não é porque você é filho de crente que você vai ser crente de verdade. Às vezes você pode estar com a melhor pessoa do teu lado para te ensinar. Se você não quiser ouvir, não vai acontecer nada. Meu irmão, e ele faz isso como muitos fazem hoje. E não olha com essa cara para mim não, que eu tô já... Você está me olhando assim, pastor, não sou eu não. Eu não estou te acusando não. Você sabe. Não é porque a pessoa está caminhando, está orando por você, está pedindo por você, que você vai junto com ela não, filho. A salvação, cada um vai subir. Tem gente que fala, pastor, eu posso subir agarrado no seu pé? Eu falei, eu não. Pode não, vai subir cada um. Está repreendido. Você vai subir, meu irmão, Deus vai subir a cada um. Aqui Beltsazar ouve histórias, mas decide continuar com o coração duro e soberbo. Não só não obedece a Deus, como profana o templo de Deus. Começa a beber, começa a curtir. Aí vou te contar algo. Aqui nós estamos na Babilônia. Lembra que Daniel veio exilado junto com o povo de Deus para a Babilônia? Lembra que o povo de Deus estava passando por um tempo de exílio nessa época? Lembra que nesse momento Daniel estava lá, participando daquele governo, mas a cidade do povo de Deus ainda não havia sido restaurada. E nesse tempo tinha um rei que profanava o templo de Deus, zombando de Deus. Enquanto ele está festejando, achando que está tudo certo, celebrando, igual em umas festas que eu vejo por aí, que o povo está entorpecido, achando que a vida está tudo certo, quando lá dentro de casa está uma desgraça. Ele foi para a festa, para a balada, para todo lugar, só para esquecer a vida miserável que ele leva, ao invés de olhar para a vida dele de forma real e consertar a vida dele. Tem muitas pessoas que fazem isso para não enfrentar o problema, vão se entorpecer. E o rei faz isso, começa a se entorpecer. Enquanto ele está lá dançando e bebendo, o rio que passava por dentro da cidade da Babilônia estava sendo desviado. Os inimigos, os oponentes, os medo-persas estavam fazendo o quê? Invadindo a Babilônia. Preste atenção, a cidade mais fortificada, o povo mais potente, o povo que tinha tudo na mão, começa a ser invadido enquanto estavam festejando. Meu Deus. Pastor, por que você está me dizendo isso hoje? Para você tomar muito cuidado. Porque não adianta mostrar que é forte por fora se você tem brecha por dentro. Não adianta você mostrar que está tudo certo quando tem várias rachaduras dentro da sua casa. Resolva o problema com a sua família, com o seu casamento, com a sua vida, no seu trabalho. Porque não adianta a gente mostrar que a gente é gigante, que está tudo certo, quando a gente sabe que tem coisas que nós precisamos resolver. Naquele momento eles estão celebrando, cara, e vai entrando o inimigo para acabar com eles. Na hora que ele estava celebrando, a Bíblia conta que uma mão, gente, não é uma pessoa, uma mão, olha que esquisito isso. É tipo a parada de família Adams. Tem aquela mãozinha, imagina isso. Uma mão começa a escrever na parede. Meu Deus. Você pode passar o próximo versículo aqui para eu poder mostrar para eles? Nós estávamos no 1, certo? Passa o 2. Passa o 3. Passa o 4. Passa o 5. Preste atenção. De repente apareceram uns dedos de mão que começaram a escrever diante do candelabro. Diante do candelabro quer dizer que a mão começou a escrever diante da luz. Porque uma coisa que Deus sempre faz é trazer à luz o que está oculto. Eu quero dizer uma coisa para você, pode esconder o quanto você quiser, uma hora Deus vai mostrar. Pode ser falso quanto tempo quiser, uma hora Deus revela, meu irmão. É por isso que eu não me preocupo. Tem gente que fala, pastor, fulano é invejoso, pastor, fulano está falando mal, pastor, quase não estou dormindo porque eu estou sabendo que a fulana está falando de mim. Meu irmão, você tem o melhor advogado do mundo. Uma hora ele traz à luz todas as coisas. A única coisa que eu faço é ajoelhar. Quando alguém fala alguma coisa eu digo, Jesus, não enviaram isso para mim, enviaram isso para você. Resolve aí. Porque o melhor advogado continua sendo ele. Não perca um dia mais de sono por causa disso, porque tudo Deus traz à luz. Aqui a mão começa a escrever diante do candelabro. O rei observou a palma da mão enquanto ela escrevia. Olha o próximo versículo. O seu rosto ficou pálido. Ué, o rei estava festejando agorinha? Estava celebrando, estava se achando cara. O ego lá em cima. Eu posso, eu aconteço. De repente ele começa a ficar pálido. Os pensamentos dele começam a assustar ele. As articulações dos seus quadris se deslocaram e os seus joelhos batiam um no outro. Imagina se esse homem não estava com medo. Irmão, o joelho estava assim, ó. Você já ficou assim? Eu nunca fiquei nesse nível, não. Já fiquei com medo, mas eu estou sabendo que tem gente que já ficou assim, misericórdia. Ele começou a ficar com tanto medo que o joelho dele batia, gente. Isso é muito sério.
Olha o momento de festa, de um momento de êxtase, de alegria, para um momento de queda total. É isso que acontece com aqueles que caminham como se Deus não existisse, sabe? Eu vou brincar, eu vou fazer tudo o que eu quero. Olha o que acontece no próximo versículo. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do reino. O rei fica tão desesperado que ele quer que alguém revele o que estava escrito. Aí, como já sabemos, ninguém consegue revelar e ninguém consegue dizer o que estava na parede. Então a rainha mãe, que é aquela pessoa que já tinha vivido as histórias lá atrás, chega e fala: Belsazar, tem um homem na nossa terra que chama Daniel. Oh, Jesus maravilhoso. Porque Daniel estava esquecido. Daniel era para ser o chefe dos sábios, porque o rei lá de trás tinha colocado Daniel como chefe dos sábios. Daniel era um homem da política, influente, ele sabia o que fazer. Só que quando entra um rei ou entra uma pessoa orgulhosa que não quer a opinião dos outros porque quer fazer do jeito dela, ela exclui a pessoa sábia que poderia ajudar ela a avançar. É igual adolescente que entra em casa. Amo vocês, tá, adolescente? E o pai fala: vai lavar uma louça. Ele diz: por que eu tenho que lavar a louça? Porque tem. Aí ele fala: mãe, eu te odeio. E sai embora, sai correndo de casa. Ou então quando a mãe fala: meu filho vai lavar a louça, ele faz um escândalo, se joga no chão. Tem várias mães aqui, é verdade. Filhos, voltem para a igreja em nome de Jesus, amém? Todos vocês. Às vezes, meu irmão, você afasta as pessoas que mais te amam porque elas te falam a verdade. Meu Deus. Tem marido que vem aconselhar com a gente revoltado com a mulher, e eu pergunto: por que você está com raiva dela? Porque ela fala não sei o que, tudo na minha cara. E o que ela disse? Aí ele fala tudo, eu falei: verdadeira ela. Tudo verdade. Quem te ama vai te ajudar a melhorar. Só que às vezes você não quer ouvir. E Daniel foi excluído. Daniel foi colocado no canto. Por quê? Porque aquele rei queria tomar as próprias decisões. Só que na hora que ninguém sabe revelar o que a mão escreveu, lembram de quem? Daniel. Como eu disse no começo, céus e terras podem passar, mas a palavra de Deus não passa. Tronos é Ele que dá e é Ele que tira. Ele sabe e governa todas as coisas. Na hora certa Ele faz. Naquele momento, a rainha mãe diz: manda chamar Daniel, porque ele sabe, ele é um homem iluminado pelos deuses. Ela fala: esse homem ouve a voz de Deus. Esse homem sabe quem é Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses também, irmã Monique. Que como servos de Deus, muitas vezes nós temos que acostumar a ter tempo de escanteio. A ter tempo em que certas pessoas que nós gostaríamos de ajudar não vão nos ouvir. A ter tempo que nós vamos ficar ali num cantinho reservado em silêncio. Sabe por quê? Porque a pessoa quer fazer do jeito dela, da maneira dela. Mas na hora certa, a hora que precisar, ela vai lembrar de quem dá um conselho e de quem ora de verdade por ela. Ela vai lembrar da pessoa que ajuda ela em todo o tempo. E glória a Deus que esse amigo que está do teu lado é alguém que te ajuda na caminhada. É ou não é verdade? Fala para ele: muito obrigado, porque você é alguém que me ajuda a ver o melhor de Deus nesse tempo. Aí olha o que acontece aqui. Passa para o próximo versículo, por favor. Pode passar para o outro. Para o outro. Para o outro. Isso. Aqui ela fala para ele chamar. No versículo 11 ela fala para ele chamar Daniel. Olha o próximo versículo. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te revelará o significado da escrita. Pode passar. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que o meu pai o rei trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria incomum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizer o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se puder ler essa inscrição e me dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do reino. Então Daniel respondeu diante do rei: pode guardar os teus presentes para você e pode dar as tuas recompensas para outra pessoa. Está aqui alguém que não negocia. Dê glória a Deus por Daniel. No entanto, eu vou ler a inscrição
e vou dizer o significado. E aqui vem a parte mais importante que eu queria que você se atentasse essa noite. Essa história talvez você nunca ouviu. É uma história que poucas pessoas falam, porque da história de Daniel se fala muito sobre a cova dos leões. Mas esse momento é de uma história extremamente importante. Olha a tradução que Daniel dá. Passa para o próximo versículo. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu pai, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Dada a alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todos os povos, nações e línguas tremiam diante dele e o temiam. Matava quem queria matar e poupava quem queria poupar. Promovia quem queria promover e humilhava quem queria humilhar. Por quê? Porque Deus deu autoridade para ele. Pode passar o próximo. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, diga show orgulho. Por causa do orgulho, ele foi deposto do trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem Ele quer. Próximo versículo. Preste atenção nisso. Mas tu, Belsazar, o sucessor dele, não te humilhaste. Embora soubesse de tudo isso, embora o pastor tivesse pregado todo domingo, embora a tua mulher tivesse falado, embora as pessoas tivessem te alertado, embora tudo isso, embora você soubesse de tudo, você não se humilhou. Olha o próximo versículo. Ao contrário, você se exaltou acima do Senhor dos céus, mandou trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Você adorou a essas coisas que são riquezas materiais, coisas que não podem te ouvir como Deus pode. Você gastou mais tempo com o celular, você fez mais coisas para o seu próprio desejo do que para o Senhor. É mais ou menos isso se ele estivesse no tempo de hoje. Preste atenção. Mas não glorificaste ao Deus em cujas mãos estão a tua vida e todos os teus caminhos. Próximo versículo. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pergunta o que é isso, pastor? Olha o próximo versículo, vamos ler na palavra. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Diga misericórdia. E a palavra Mene é escrita 2 vezes, reforçando ainda dizendo, Deus não contou uma vez só não, tá? Deus te deu várias oportunidades de você ouvir a voz dele. Deus te explicou várias vezes o que ele queria para você. Quando ele fala Mene, é porque naquela época, na Babilônia, a balança era extremamente justa. Eles contavam até os detalhes. O que Daniel está dizendo é aqui, meu filho, Deus não contou de agora. Faz tempo que as suas decisões estão todas fora daquilo que Deus tem para você. Então, Deus contou isso. Volta, por favor. E determinou o seu fim. Aí vem o próximo, preste atenção. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Mene, Tekel, foste pesado e achado em falta. Olha o próximo. E Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Estou todo arrepiado. E eu estou amando ter minha cara de vocês. Vocês estão assim, meu Deus, pastor, achei que eu ia ser animado esse domingo. Preste atenção nessa palavra. O cara estava festejando. O cara estava achando que dava para deixar Deus para amanhã. Só que a gente nunca sabe o dia que Deus vai chegar e vai dar um ponto final. Saul achava que dava para brincar com Deus o resto da vida. De repente Samuel chega e fala, Deus já tirou de você o Espírito Santo. Deus já tirou de você o trono. Esse cara achava que dava para brincar. Nesse dia veio uma mão e disse, Deus pesou, te viu em falta e agora o teu trono está sendo tomado. Olha o próximo versículo.
Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram governante sobre 1/3 do reino, que já deveria ser. Pode passar. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Diga misericórdia. Por que misericórdia, pastor? Porque o cara tinha ouvido todo o testemunho do mundo. O que quer dizer que não importa, pode um pregador bater na tua porta todo dia. Pode a tua família ter vivido todas as experiências sobrenaturais com Deus. E ainda assim o seu coração ser orgulhoso. Ainda assim você não querer ouvir a voz de Deus. Mas de repente uma mão começa a escrever. E aquele dia do julgamento vai chegar para todos nós. Eu quero dizer uma coisa para você que é cristão, para você que segue o Evangelho. A graça de Jesus é o suficiente para nos cobrir de todo o pecado. E a partir disso nós precisamos ter um novo posicionamento. Não dá para eu viver com a minha vida antiga, achando que eu vou agradar a Deus. Belsazar tinha visto todas as experiências e ainda assim não se organizou. E a mão chegou para julgar. E naquele momento o seu reino caiu. Ele achava que ele era tão forte que nada nunca ia pegar ele. Mas um momento isso aconteceu. Pastor, por que Deus está me trazendo essa palavra num domingo à noite? Exatamente porque Deus não quer um fim para você parecido com o desse homem. A Bíblia diz: eu que sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o Senhor, lá em Jeremias, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. O que quer dizer, eu quero que você se dê bem. É por isso que hoje eu estou mandando o meu profeta e o meu filho te avisar, para você tomar cuidado com as suas decisões, com as mesas que você senta, com os pecados que você carrega, com as coisas que você negocia, com os lugares que você vai, porque a mão do Senhor vai chegar para julgar a todos nós. E quando ela chegar, ela vai nos encontrar como? Meu Deus, eu estou amando que ninguém está nem conversando no telefone, nada, está todo mundo ligado. Como que Deus vai te encontrar? Quer ouvir uma boa notícia hoje? A história foi muito triste, não foi? Eu tenho uma boa notícia para você, para a gente ir para o final desse culto. A queda de Belsazar começou no coração dele. Não começou naquele dia, começou nas decisões erradas que ele foi tomando dia após dia. Porque afastamento de Deus traz esfriamento. Esfriamento traz queda. Queda traz morte. Mas da mesma forma que o pecado e o afastamento começa no coração, o se inclinar a Deus também começa no coração. Eu posso tomar a decisão de me inclinar a Deus ainda hoje. Mesmo que eu diga eu estou fraco, eu posso tomar a decisão agora. Mesmo que eu diga eu não consigo, eu estou cansado, eu posso tomar a decisão agora. Às vezes você tem um chamado lindo. Você tem um propósito extraordinário. Você tem algo lindo da mão de Deus para a sua vida, mas todos passamos por um processo, e no meio desse processo você começa a desanimar ou começa a negociar. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer, por favor, não para no meio desse processo por causa disso, não negocia, porque eu quero te fazer chegar no final. Aí, Marcos, porque algumas pessoas tiveram essas condenações lá atrás, erraram, pecaram, se afastaram de Deus, fizeram errado, Bruna. Hoje elas veem o tempo inteiro uma mão escrevendo na frente delas, dizendo, você foi pesado, você está condenado. Você foi pesado, você está morto. Você foi pesado, você não vai conseguir. E essas vozes ficam na sua cabeça te perturbando, tentando te lançar em um lugar de insignificância e de incapacidade. Só que da mesma forma que em Daniel fala sobre essa mão que condena, lá em João fala sobre uma mão. Meu Deus. Fala sobre uma mão que foi pendurada numa cruz. Essa mão que foi pendurada na cruz recebeu pregos de um lado e do outro. Essa mão foi perfurada. E essas mãos dizem para nós que através de Jesus nós somos justificados e somos transformados por Ele. Da mesma, meu Deus, tem gente já celebrando aqui. Da mesma forma que Satanás tenta pegar quem você foi, os pecados que você teve, o fracasso lá de trás, ou que você está passando nesse momento e tenta escrever na parede, condenado, você está pesado. Da mesma forma, através da palavra, Jesus diz, e pelas suas pisaduras nós fomos
sarados, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso pecado, toda a nossa dívida. Ele se pendurou na cruz para morrer por mim e por você, e por isso nós temos vida nele. Então todas as vezes que o inimigo tentar colocar na sua cabeça essas palavras, você vai substituir essas palavras por: Jesus morreu por mim, Ele me ama, eu sou perfeito nele, eu tenho a identidade de Jesus, eu sou lavado no sangue de Jesus. É a mão de Jesus que escreve a minha história, e não da acusação, e não de Satanás. É a mão de Jesus que me dá uma nova oportunidade, que me dá um novo tempo. E eu acho isso muito intencional, porque Daniel, nós ainda estamos aqui na Bíblia, ó, atrás do Novo Testamento. João, que é quando a gente começa a ver sobre Jesus, sobre a morte dele, vem lá na frente. Jesus é tão maravilhoso que as coisas são intencionais. Jesus sabia que nós, pela nossa própria capacidade, não teríamos como avançar, não teríamos como ter paz, não teríamos como ter perdão. Então Ele vem como filho, se sacrifica e morre para dizer: através de mim agora, não pela tua força, mas por mim, você é perdoado, lavado, e você pode se levantar. Através de mim você pode sim viver uma nova estação e um novo tempo. Então, pastor, o que é que você quer dizer hoje, resumindo essa história toda? Às vezes Deus decide interromper algumas festas na nossa história. Deus decide interromper alguns relacionamentos. Deus decide nos colocar num caos no meio da empresa. Deus decide nos levar para um cenário de instabilidade, para você olhar para Ele e você lembrar que a sua dependência ainda precisa estar nele, que você ainda precisa olhar para Ele todo o tempo e reconhecer que Ele te trouxe até aqui e Ele pode te levar adiante. Às vezes Deus para um cenário que está todo mundo só se divertindo para falar: ei, para de se entorpecer e olha para o que está acontecendo de verdade. Eu quero que você olhe para mim. E quantos de nós vivemos aqui, gente, ó, ocupados com o nosso trabalho, aqui na rede social, ocupados com o que a gente tem para fazer, esquecendo do propósito de Deus e que é muito maior do que nós, esquecendo de quem nós somos no Senhor, esquecendo de resolver pendências e coisas que precisam ser resolvidas. Deus te trouxe hoje, te parou no meio do domingo, para dizer para você: filho, o plano que eu te dei, foi como que eu dei para Daniel, foi como que eu dei para José, foi como que eu dei para tantos outros na Bíblia. É um plano e é um sonho grande, é um projeto grande. Filho, essa semana não negocia no meio do caminho, não negocia a caminhada. Filho, eu quero te levar para esse lugar extraordinário, filho. Troca esses pensamentos de maldição, de tristeza, de queda, por pensamentos de alegria, de paz. Troca essas acusações que o inimigo faz na parede. Lembra de onde eu te tirei, de onde eu ainda posso te levar. Porque tem gente que parece que esqueceu. A gente esquece rápido, gente, do que não presta. Misericórdia. Esquece rapidinho. Eu já esqueci, pastor Valmor, de quando eu ia para o ciclo de oração com a minha mãe, quando eu era criança, e ela me levava a pé, misericórdia, lá da Vila Lobão, olha o nome, da Vila Lobão, ia eu e ela. Eu ia da Vila Lobão até o centro da cidade, de pé, no sol, Jesus, para poder ir para o ciclo de oração, 8 horas da manhã, e ela me levava, eu tinha uma raiva, misericórdia, porque criança não tem essa, a gente fica deitado no banco, dorme no banco, foi a melhor coisa da minha vida, que minha mãe me ensinou na casa de Deus. E eu ia pequeno no sol, para aquele lugar, quantas e quantas vezes. Eu lembro de quando eu comecei o trabalho, que eu comecei a trabalhar ainda muito cedo. E o primeiro transporte que eu tive foi uma moto que chama Burgman. Quem conhece a Burgman? Vocês nem conhecem, vocês são de Alphaville, vocês são muito chique. Ninguém conhece nada, não conhece Jog, não conhece Burgman, só eu mesmo. É forte, é pra... E aí eu lembro que quando eu comecei, eu montei uma revista. E foi a minha primeira empresa. Eu abri uma revista na minha cidade. E eu pegava a minha moto e eu colocava o capacete. Eu ia na cidade inteira para vender as páginas da minha revista, batendo de loja em loja. Eu lembro que eu chegava suadinho, coitado, tirava o capacete, o cabelo molhado, ia lá no empresário. Eu tenho a melhor revista da cidade, coitado. O cara olhava para mim: meu filho, pelo amor de Deus. E eu lembro que o tempo inteiro, pastor Valmor, Deus me dizia algo: acredita naquilo que eu coloquei na sua mão, acredita naquilo que eu falei para você, independente do que você está vendo, segue a missão. Algum tempo depois, mesmo muito jovem, antes dos 18 anos de idade, a minha revista de fato se tornou uma das revistas mais potentes lá, gigante. A gente fazia festas enormes. Pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes Deus dá sonhos para a gente que parecem muito desafiadores diante da realidade. Só que nós precisamos seguir independente disso. E nós não precisamos negociar quem nós somos com ninguém para Deus cumprir a obra. Porque você pode continuar cristão, obediente a Deus, e Ele vai te levantar. Não é ninguém que vai fazer por você, é Deus que vai fazer. Quando Ele quer, meu irmão, ninguém fecha a porta. Ele abre a porta e você vai.
Depois dali, Deus foi fechando portas. Deus dizia, agora não é mais revista, fechava todas as portas. Eu falava, agora vai acabar. Agora é o pior. É porque ele estava preparando uma empresa ainda melhor. Aí eu mudei para o digital, comecei no digital. Aí Deus, cara, eu comecei a fazer, começou a dar certo. Depois eu tive que mudar de cidade. Deus falou, agora parou, agora é outra coisa. E eu, meu Deus, agora acabou, perdi tudo. Era algo melhor. Eu quero dizer uma coisa para você, nunca é igual ao pior, Deus tem sempre melhor. Sempre que Ele fechar a porta para te levar para outra estação, é porque Ele já te amadureceu, quer te entregar algo novo e ainda maior nesse tempo. Aí você fica apegado com o que passou, você fica, ai Deus, segura e tal. Mas cara, não foi Deus que te tirou daquele lugar que você nem imaginava que ia chegar aqui? Por que Ele não vai continuar te levando? Quem vai te levar é o Senhor. E quando você chegar lá, você vai dizer, para que todos vejam que foi a mão do Senhor. Para que todos vejam que não foi ninguém, não foi network, não foi status, não foi pessoas. Foi a mão do Senhor que me trouxe até aqui. Sem Ele eu não estaria aqui. Tudo por Ele, por causa dEle, para Ele são todas as coisas. É isso que você vai dizer no seu futuro em nome de Jesus, amém? Amém? Você recebe essa palavra pelo amor de Deus? Então celebra o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que só os Daniéis e aqueles que não são Belsazar, que não são arrogantes, eu gostaria que esses ficassem de pé agora em nome de Jesus. Todos os Daniéis. Meu Deus.